Vamos lá, pessoal. Eu quero começar com vocês a segunda aula de forças intermoleculares. Nós vamos trabalhar em forças intermoleculares e os pontos de ebulição. Como as forças intermoleculares vão estar relacionadas com essas propriedades físicas das substâncias que têm ligação covalente entre si. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Inicialmente, eu quero falar para vocês a respeito do processo de ebulição. Então, eu quero pegar aqui que vocês imaginem os três estados físicos. Então vamos pensar. Aqui eu tenho o estado sólido. As moléculas estão organizadas e é mais ou menos assim, é como se as partículas estivessem grudadas, elas têm apenas um movimento vibracional aqui, ó. Então, estão vibrando, mas elas estão fortemente presas umas às outras. Quando eu tenho o estado líquido, elas já têm uma certa movimentação, mas elas estão presas como se fossem presas por elásticos. Então você vai imaginar o seguinte, que você estende, tá? Mas elas estão presas, elas não estão soltas. E aí, o estado gasoso, pelo menos no modelo teórico, é claro, nós temos as moléculas livres, a ausência de forças intermoleculares, ou seja, elas estão livres, se movimentando por todo o espaço, por todo o volume que ocupa o gás, ok? Agora, como isso funciona na prática? Como que eu posso transitar do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso? Bom, deixa eu pegar aqui. Olha só, você tem que pensar o seguinte, o fator determinante para tudo isso chama-se temperatura. Tá? A temperatura é uma grandeza que mede o estado de agitação térmica das partículas, das moléculas no caso. Ok? Então, se eu tenho uma temperatura baixa, as moléculas estão com pequena movimentação. Exemplo, estado sólido, movimento vibracional. Se eu tenho uma maior temperatura, elas começam a se agitar, começam a passar para o estado líquido, ou seja, aquela questão do elástico que eu falei, percebeu? E se eu aquecer mais ainda, vai chegar uma hora que elas vão estar muito agitadas e se distender muito esse elástico, se você tivesse o elástico prendendo as suas duas mãos, se você fizesse assim bruscamente, o que aconteceria? Iria quebrar esse elástico. Ou seja, iria ocorrer o processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, processo de ebulição. Então veja bem, olha só, eita, desliguei aqui, deixa eu passar aqui, olha lá. Maior temperatura, maior tensionamento das forças intermoleculares. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação térmica das partículas. Aumentando a agitação térmica das partículas, o tensionamento das forças que prendem as moléculas, no caso das substâncias covalentes, o que vai acontecer? Vai aumentar também. Chega uma hora que esse tensionamento é tão grande que rompem-se as forças intermoleculares. E quando as forças intermoleculares forem rompidas, acontece o processo de ebulição. Então você pode guardar isso daqui, ó. Bom esse conceito nesse viés. Vão existir outros conceitos em outros assuntos de química, de física, mas nesse momento, esse eu quero que você guarde. Um líquido entra em ebulição quando são rompidas suas forças intermoleculares. Guarde isso. Para esse assunto, para você entender essa dinâmica, eu preciso que você guarde esse conceito. Um líquido entra em ebulição quando são rompidas suas forças intermoleculares. Ficou claro para você? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Agora, quais as conclusões que nós podemos tirar diante desse conceito? Quais as deduções que vocês são obrigados a fazer para responder as questões que caem nos vestibulares? Vocês vão ver nos próximos slides. Então vamos lá. Primeiro, conclusões importantes. Vamos pensar o seguinte. Quanto mais forte a atração entre as moléculas, veja, se eu tenho... Vamos supor o seguinte, vamos pensar na minha mão aqui, ó. Se eu tenho um elásticozinho fininho, qualquer tensionamento que eu cause nesse elástico, já ele vai se romper e no caso, fazendo aquela metáfora que eu estou usando aqui, nós teríamos a ebulição. Agora, vamos imaginar o seguinte, se eu pego e boto um elástico muito forte aí, resistente, eu estico e ele não quebra. O que vai acontecer? Para eu quebrar esse elástico, eu vou ter que usar uma força muito brutal. Qual é a força? A temperatura. A temperatura que vai agitar as moléculas e vai fazer com que esse elástico se rompa. Consequência disso, maior a energia necessária para separá-las, para quebrar essa força intermolecular. Então olha só, de novo, quanto mais forte a atração entre as moléculas, maior a energia necessária para separá-las. Ficou claro isso? E aí a consequência disso? Maior a temperatura de ebulição. Então você tem que pensar que o primeiro fator que vai interferir no ponto de ebulição de uma substância
são as forças intermoleculares. Você vai ter que saber identificar a seguinte: qual é a força intermolecular mais fraca? Qual é a força intermolecular mais forte? Como que você compara elas? Para isso, eu quero fazer aqui um breve resumo das forças intermoleculares que nós estudamos na aula passada. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. São 3, basicamente. Dipolo induzido para moléculas apolares. Dipolo-dipolo, moléculas polares sem H ligado ao FON. Ligações de hidrogênio, moléculas polares com H ligado ao FON. Eu não sei se você está lembrado, mas é o seguinte, vamos lá, vamos lembrar. Quando eu falei dessas forças intermoleculares, eu até usei os seguintes exemplos. Iodo, molécula apolar. É um dipolo que aparece de vez em quando, dipolo induzido, dipolo temporário. Então é uma força de dispersão de Londres, é uma coisa leve, um pressionamento leve. Tanto é que até eu falei para vocês no final da aula que o iodo sublima, porque as moléculas estão fracamente presas, tá? Então, quando eu passo para moléculas polares, que nem eu dei o exemplo na aula passada de HCl, ácido clorídrico, gás clorídrico, aí já tem um dipolo, uma carga negativa e uma carga positiva que vão ser atraídas por outras cargas de sinais opostos. Então o que acontece? As moléculas já estão mais presas. Agora, quando existe uma excessiva diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, que é quando ocorre H ligado a FON, tipo, vamos lembrar, eu falei de alguns exemplos na aula passada que são importantes vocês guardarem. HF, amônia, NH3, água, isso cai direto, ácidos carboxílicos, álcoois e aminas. Claro, aminas primárias e aminas secundárias. Aminas terciárias não fazem ligações de hidrogênio, ok? Beleza? Então, como que eu comparo isso? Da seguinte maneira. Olha lá, o dipolo induzido é mais fraco, é menor do que o dipolo-dipolo, que é menor que as ligações de hidrogênio. Então eu poderia colocar aqui uma ordem crescente. Ordem crescente da intensidade das forças intermoleculares. Então, vamos lá. Qual é o primeiro insight que você tem que ter? Qual a primeira dedução que você tem que fazer? Se a maior temperatura de ebulição ocorre quando for mais forte a atração entre as moléculas, é claro que você já pode deduzir nesse momento que as ligações de hidrogênio, quando estão presentes na molécula, né, como força intermolecular, vão fazer essas moléculas terem maiores pontos de ebulição que as que têm dipolo-dipolo, que terão maiores pontos de ebulição do que aquelas que têm dipolo induzido. Beleza? Ficou claro isso? Ok. Então, essa é a primeira dedução. Ok? Vamos para a segunda. Eu peguei aqui um gráfico. É claro que aí talvez no vídeo esteja complicado para você ver, mas como você vai ter o slide disponível, você pode acompanhar pelo slide. Beleza? Vamos lá. Olha só, eu peguei aqui hidrocarbonetos da série dos alcanos. Então, ó, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano e aí vai, tá? Não importa muito os nomes, importa as informações que a gente vai comentar. Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu começo aqui com o metano, com ponto de ebulição por volta de menos 160 graus Celsius, ok? Menos 160 graus Celsius. Qual é a consequência? Que isso é uma temperatura muito baixa. Porque qual é a força intermolecular dos hidrocarbonetos? Você lembra? As forças intermoleculares dos hidrocarbonetos são as forças de ligação forças de dispersão de London, são de dipolo-dipolo, dipolo induzido, são forças fracas. Então, como eles são moléculas apolares, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, à medida que eu tenho uma molécula maior, vamos pensar? Olha só, eu tenho que movimentar essas moléculas. Que força que movimenta as moléculas? A temperatura. O que vai acontecer? Eu aqueço a molécula, aumento a temperatura, fica mais agitada a molécula e quebra as forças intermoleculares. O que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte, vamos lá. Se eu tenho moléculas leves, qualquer aumento de temperatura já agita muito essas moléculas. Fica fácil de você romper as forças intermoleculares. Claro, se aqui são todas moléculas apolares, as forças intermoleculares são do mesmo tipo. Faz sentido para você? Se elas são do mesmo tipo, a intensidade da interação é a mesma. Só que tem um detalhe. Quando a molécula vai ficando mais pesadona, a massa maior da molécula, para eu agitar essa molécula, eu vou ter que gerar mais força, mas vou produzir uma temperatura maior para agitar essa molécula. Então olha só o que você pensa.
Quando eu tiver, presta atenção, que isso daqui é importante, é o segundo fator. Quando eu tiver moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, você vai pensar assim: quanto maior a massa molar da molécula, maior será o ponto de ebulição dela. Querem ver? Então vamos pensar aqui, ó. Para moléculas com o mesmo tipo de forças intermoleculares, quanto maior a massa molar, maior será o ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de a massa molar da molécula, maior será o ponto de ebulição. Ficou claro isso daí, ó? Guarda isso daqui. Agora, quer ver uma coisa? E se eu pegasse moléculas com o mesmo tipo de massa molar, mesmo tipo de força intermolecular, mas estruturas diferentes? Como seria isso? Você fala assim: Marcelo, mas como assim? Não estou entendendo. Você vai entender no próximo slide. Vamos pensar o seguinte. Olha aqui, ó. Eu peguei aqui 3 compostos. O pentano, molécula que tem fórmula C5H12. Peguei o 2-metilbutano, que tem C5H12 também. E neopentano, que é o dimetilpropano, que também tem C5H12. Então veja bem, todas essas 3 moléculas têm forças intermoleculares, têm massa molar igual. Ou seja, 5 vezes 12, 60. Mais 12 carbonos, 72 gramas por mol de massa molar. Então aqui não vai ter diferença na massa molar. Não vai ter diferença. Só que as estruturas são diferentes. Olha só, vamos observar como que será o ponto de ebulição dessas moléculas aqui, ó. Ponto de ebulição do pentano, 36 graus Celsius. Ponto de ebulição do 2-metilbutano, 28 graus Celsius. Ponto de ebulição do neopentano, 9,5 graus Celsius. Notem que, embora elas tenham o mesmo tipo de força intermolecular, dispersão de London, forças de polo induzido, de polo instantâneo, há uma diferença significativa nos pontos de ebulição. Da onde surge essa diferença de temperatura de ebulição? Vamos analisar? Veja, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 2 moléculas aqui, ó, presas. Molécula do pentano, não tem ramificação nenhuma. Você concorda que toda a superfície de uma molécula está em contato com a outra? Tem um grande aprisionamento em toda a superfície de contato da molécula. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a molécula tem uma ramificação. Então dobra aqui, o que vai acontecer? Eu não diminuo a superfície que prende uma molécula a outra? Então você vai pensar o seguinte, olha só, guarda isso. Quando a molécula tiver mesma força intermolecular, mesma massa molar, o que vai definir quem terá maior ponto de ebulição? A superfície de contato. Então vamos ver um terceiro fator. Primeiro fator, maior força intermolecular, força intermolecular mais intensa, maior ponto de ebulição. Segundo fator, moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, maior massa molar, maior ponto de ebulição. Terceiro fator, quando eu tiver moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, mesma massa molar, quem tiver maior superfície de contato, maior ponto de ebulição. Beleza? E dessa maneira a gente fecha esse assunto. Agora, antes de eu concluir essa aula, eu vou precisar falar de algo que é o mais importante, é aquela que chove, despenca, desaba na prova. Eu vou dar um toque para vocês. Querem ver? Quando, por exemplo, a gente às vezes está tendo que dar dica, assim, tipo assim, o aluno pergunta: Marcelo, qual é a dica que você dá para cair na prova e tal? A dica é a seguinte: ligação de hidrogênio. Esse é um tema relevante, importantíssimo, até porque ele envolve uma molécula que dá origem à vida no nosso planeta, que é a molécula de água. Então eu quero que você perceba o próximo assunto. Aliás, deixa eu só botar um resumo aqui. Para moléculas com o mesmo tipo de forças intermoleculares e mesma massa molar, terá maior ponto de ebulição aquela com maior superfície de contato. Ok? Agora sim, vamos para ligações de hidrogênio. Eu quero que vocês observem um detalhe que cai demais, inclusive fique ligado nisso no Enem, porque tem a ver com propriedades práticas de algumas substâncias. Vamos lá, vamos observar esse gráfico aqui. Veja, para começar, eu quero que você avalie esse gráfico em preto aqui, ó. Esse gráfico tem a ver com os compostos, os hidretos dos elementos do grupo 4A. Metano, SiH4, GeH4 e SnH4. Nota o seguinte, à medida que eu vou aumentando a massa molar, ok? Vai aumentando o ponto de ebulição, conforme nós vimos no segundo fator, que é a massa molar, para tipos iguais de forças intermoleculares. Então o que vai acontecer?
Maior massa molar, maior ponto de ebulição. Beleza? Tranquilo, nada de diferente. Veja, só que quando eu vou falar dos hidretos, dos elementos do grupo 5A, 6A e 7A, eu vou ter que ter uma observação mais cuidadosa. Observe, aqui nesse pedaço em vermelho, seria o que o que representa o que seria esperado. Então veja bem, NH3, PH3, ASH3 nessa curva em amarelo aqui, ó. Começa em vermelho, depois vai em amarelo. Aí o que acontece? ISBH3. Na curva aqui, HF, HCl, HBr, HI. H2O, H2S, H2SE, H2TE. Isso é o que seria teórico, só que é o seguinte, na prática acontece uma diferença na primeira substância. Repare, a água, vamos pegar o gráfico da água que é mais importante. Olha só, estima-se que a água tivesse um ponto de ebulição de menos 100 graus Celsius. Só que na realidade ela é 200 graus acima disso. Cerca de 100 graus Celsius o ponto de ebulição da água. Cerca não, exatamente 100 graus Celsius. Repare só. Só que é um comportamento anômalo. Lá em cima, aí volta para baixo, e aí, como todas as outras moléculas têm o mesmo tipo de interação intermolecular, ou seja, são moléculas polares, mas sem ligações de hidrogênio, o que vai acontecer? Você vai pensar o seguinte, quando você tem uma molécula com ligações de hidrogênio, vai existir um aumento anômalo no ponto de ebulição dessa substância. Então, por exemplo, vamos pensar, se eu pego um composto orgânico, por exemplo, um álcool que é polar com uma substância orgânica um álcool que é polar e tem ligações de hidrogênio, e comparo com outra substância que também seja polar, mas não faz ligações de hidrogênio. Eu quero que você perceba que a presença de ligações de hidrogênio vai provocar um aumento muito forte, um aumento anormal na temperatura de ebulição da substância. Olha aqui esse gráfico. Tá, então, se alguém perguntar para você por que os primeiros hidretos dos grupos 6A, 7A e 5A têm um ponto de ebulição acima do normal, você vai responder, devido à presença de pontos de hidrogênio. Quando você não tem na primeira substância esse aumento, você vê que vai comportar-se daquela maneira que eu falei, maior massa molar, maior ponto de ebulição. Bom, para a gente fechar essa aula, eu quero fazer o seguinte. Deixa eu fazer só o resumo desse slide aqui, ó. Importante, tá? Isso cai, minha gente, presta atenção. A presença de ligações de hidrogênio como força intermolecular de uma substância provoca um aumento anômalo, anormal, no seu ponto de ebulição. Lembre do exemplo da água. A água teria um ponto de ebulição em torno de menos 200 graus Celsius se ela não tivesse suas moléculas unidas por ligações de hidrogênio. Beleza? Vamos para o último slide aqui para a gente concluir a aula. Vamos lá. Então, resumindo essa segunda aula de forças intermoleculares. Vamos lá. Primeiro, moléculas que apresentam o mesmo tipo de força intermolecular. Caso clássico, hidrocarbonetos. Ó, butano, CH3, CH2, CH2, CH3. Massa molar, 58. Ponto de ebulição, menos meio. Vamos comparar com pentano. 72 de massa molar, ponto de ebulição, 36,2. O que acontece? Substâncias com o mesmo tipo de força intermolecular, quem tem maior massa molar tem maior ponto de ebulição. Ah, Marcelo, mas e se elas tiverem a mesma massa molar? O que vai acontecer? Aí vai para aquele outro fator que não está mencionado nesse slide, que é a superfície de contato. Quem tem maior superfície de contato tem maior ponto de ebulição. Mas como eu sei quem tem maior superfície de contato? Você vai guardar o seguinte, as moléculas que não são ramificadas têm maior superfície de contato. Aquelas que são ramificadas têm menor superfície de contato. Ok? E por fim, moléculas com massas molares iguais ou próximas. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar duas moléculas com massas molares iguais ou próximas e vão pedir para vocês compararem os pontos de ebulição. O que você vai pensar? Tipo aqui, ó, metano, massa molar 16 gramas por mol. Água, massa molar 18 gramas por mol. São moléculas com massas molares próximas. Metano, qual é a força intermolecular do metano? Dipolo induzido, força de dispersão de London, é uma força fraca. Água, ligações de hidrogênio, uma força intensa. E aí o que acontece? Maior intensidade na ligação nas forças intermoleculares, maior ponto de ebulição, porque as moléculas estarão mais presas. Você vai ter que agitar mais essas moléculas para a ebulição acontecer. Quando ocorre a ebulição? Quando são rompidas as forças intermoleculares. Ok? Então, maior intensidade da força intermolecular, maior ponto de ebulição. Então, pessoal,
essa aula é basicamente isso. Só quero fazer uma observação antes de a gente concluir. Em algumas questões eu já vi, sendo inquirido de vocês, se a ligação de hidrogênio é uma força forte ou fraca. Eu já falei na outra aula, mas vou reforçar aqui. Ligação de hidrogênio, dentre as forças intermoleculares, é a força intermolecular mais forte. Porém, se eu comparar a ligação de hidrogênio com uma força de ligação covalente, uma força de ligação iônica, ela vai ser fraca. Então, dentre as forças intermoleculares, a ligação de hidrogênio é a mais forte e os compostos que apresentam esse tipo de interação intermolecular apresentam um aumento anômalo no seu ponto de ebulição. Galera, valeu, forte abraço, espero que tenha contribuído com mais esse tijolinho na preparação de vocês. Beijo no coração. Valeu!